Bom dia pessoal, Roberto Martins, e vamos aqui numa live novamente. Aí hoje vamos falar sobre o gênero Pabistiella, né? Então é um gênero aí brasileiro, né? E é um gênero bacana, um gênero com flores bem coloridas, são flores pequenas. Vamos falar hoje de micro, né? De micro orquídeas, né? Da subtribo Pleurotalidine, aí é o gênero Pabistiella. Um gênero bacana, eu gosto bastante, até levei uma bronca da minha esposa, porque toda vez que eu entrava lá para dentro, trazia 3, 4 plantas e assim, foi enchendo, eu falei, não, para, senão não vou conseguir mostrar nem metade do que eu trouxe aqui para vocês. Bom dia, sejam bem-vindos, queria dar um abraço especial aí para o Zezinho da Silva, lá de Tubarão, né? E também para Rose Pedroso, de Irati, do Paraná, tá joia? Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Lili, tudo bom, Lili? Como é que você tá? Tudo jóia? Faz tempo que a gente não se vê. O Salomão, Marlene, a Maria, Sirlene, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Esse domingo aí com sol, pelo menos aqui em São Paulo, um domingo aí bem quente, né? Temperatura aí agradável, né? Até na sombra, né? Quando a gente vai para o sol queima mesmo, não tem jeito. E aqui eu tenho que esticar a cortina, né? Que é da frente do orquidário, esticar ela aqui na parte de cima para poder aguentar aqui, senão daqui a pouco o sol bate aqui e já fica muito complicado para a gente fazer a live. Mas vamos lá. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o gênero Pabistiella, principalmente com questão de cultivo, né? Que eu acredito que isso é interessante porque é uma planta brasileira, uma planta aí que de cultivo relativamente fácil, não é muito complicado. Claro que existem espécies aí que demandam um pouco mais aí de experiência para que se tenha um cultivo satisfatório, mas via de regra, aqui para o clima do Brasil, é um gênero de fácil cultivo, tá? Não tem muita dificuldade em seu cultivo. Claro, como sempre, levando em consideração sempre algumas regras, né, que a gente vem falando aí ao decorrer das lives. Hoje, esse gênero é um dos principais aqui do Brasil, né, que eu coloco aí também, porque hoje o gênero Pabistiella ele virou aí um recanto de espécies, né? Porque antigamente ele só tinha 3 espécies e depois, com o decorrer do tempo, as espécies que não se encaixavam em Acianthera, não se encaixavam em Anatalis ou não se encaixavam em Octomeria, vem para o gênero Pabistiella. Então hoje é um gênero aí já com bastante espécies, se não me engano já tem mais de 100 espécies, e a gente tem um trabalho que está sendo feito aí por um amigo nosso lá no Paraná, e a gente acredita que, claro, vão ter muitas sinonimias, né, que vão ocorrer, mas também existe aí, a gente espera que existe a possibilidade aí desse gênero ser dividido, né, porque existem muitas espécies ali em conflitos que a gente fica ali, será que é, será que não é, sempre gera algumas dúvidas, né? Então esperamos que esse trabalho seja realizado e possa elucidar aí e até facilitar a identificação do que seja uma Pabistiella, tá bom? Bom, quem está vindo pela primeira vez, normalmente como que a gente faz, eu mostro algumas plantas que estão floridas, né? Em primeiro lugar, as que estão floridas essa semana. Depois a gente entra dentro do tema, que hoje é o cultivo do gênero Pabistiella. E depois a gente abre para responder algumas perguntas. Tá joia, pessoal? Bom, quem puder aí curtir, compartilhar, convidar um amigo para que a gente possa aí cada vez mais estar aumentando esse nosso grupo, né, de cultivo aí de micro orquídeas, tá bom? Até uma coisa bem interessante que eu tenho feito um trabalho lá com a Delfina Araújo, né, ela até acredito que vai publicar em breve, mas assim, uma questão micro-orquídeas, né? O que é uma micro-orquídea?
Então, assim, dentro de micro-orquídea, o que a gente normalmente usa, né? O que é o mais comum, né? Então, são plantas aí que têm flores de aproximadamente 1 centímetro, né? E a planta, o que a gente fala, bulbo e folha ou pecíolo e folha, fica em torno aí de uns 6 a 7 centímetros, né? Porque a gente fala 5, mas se ele tiver um pouco mais de sombra, ele vai até uns 6, 7 centímetros. Isso é normal dentro da subtribo Pleurothalidae, né? Então, aí, em torno de 6 a 7 centímetros a gente acaba tolerando, porque isso varia muito da questão do cultivo. E isso a gente considera uma micro-orquídea. Passou desse tamanho, aí a gente já tem outras divisões, que são as pequenas orquídeas, e ali depois as médias, as grandes e as gigantes orquídeas, né? E ali a gente, separando desse grupo, a gente tem as orquídeas terrestres, né? Que aí a gente já coloca isso como sendo uma classificação à parte. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá mostrar algumas plantas que estão floridas hoje, né? Mostrar o que está aqui lá, logo na minha frente, aqui na mesa, né? A Phalaenopsis belina, né? Que continua aí, porque ela tem uma flor sequencial, então vai caindo, porque essa planta aqui em especial, ela tem 2 hastes florais. Então, quando cai uma, outra abre, cai uma, outra abre. Então, essa daqui é a nossa Phalaenopsis belina, né? Uma planta aí, ó, grande, né? Normalmente ela tem essa característica dessa folha mais arredondada, né? Mas é uma planta aí bacana, de porte aí médio, né? Dentro das Phalaenopsis, e uma planta aí com uma floração bem bacana. Tá joia? Aqui, o que a gente tem também? Uma outra planta aqui também bem com uma folhação mais arredondada. Aqui o que a gente tem é uma Phalaenopsis, ela me veio como identificação de índico, né? Foi da importação que nós recebemos agora no final do ano. Então, Phalaenopsis índico. Então, vocês vejam aí uma cor bem arroxeada, muito viva, né? Então, aí levemente, dependendo da imagem que você tire da foto, ela vai ficar meio azulada mesmo. Então, aqui, olha, uma planta bem saudável, né, com as raízes aqui se desenvolvendo, e uma planta que chegou na importação do final do ano, né? Então vocês vejam, respondendo muito bem aí ao cultivo e já com floração. Tá ok? Dentro de Phalaenopsis, né, vamos terminar pelo menos aqui as nossas Phalaenopsis primeiro. A Cornucerve, né, então tá aqui, ela tá com 3 flores abertas, tá vindo mais a 4ª flor, então a planta aí bem bacana, grande, né? Essa daqui é a Cornucerve, variedade Red, né? Então ela é a vermelha, então aí bem bacana, com as raízes bem saudáveis, aí a planta se desenvolvendo muito bem. Fantástica essa planta aqui, né? Eu gosto bastante dela porque ela também tem a flor sequencial, né? Então cai uma flor, abre outra, cai uma flor, abre outra, e às vezes a gente é presenteado aí com várias flores abertas ao mesmo tempo, né? Como é o caso dessa daqui. E aqui a nossa querida, né? Pequenininha, a nossa micro, né? Das Phalaenopsis, né? Então a Phalaenopsis deliciosa, então aqui, olha, com uma flor bem pequenininha, né? Então eu acredito aí dentro das Phalaenopsis, ela é uma das que tem, pelo menos das que a gente conhece aqui no Brasil, né? Uma das que a gente tem a flor menor, né? Que é a Phalaenopsis deliciosa. Então aqui, olha, com uma haste floral longa, aqui uma outra entortou aqui embaixo, tá com uma outra haste floral, e as raízes aqui, ó, se desenvolvendo em plena saúde aí, né? Então uma planta aí bem bacana também, crescendo e se desenvolvendo aí com uma saúde plena. Mostrar aqui só uma outra planta que eu gosto bastante, né? E está começando a florir, aí todos vocês aí, quem cultiva já está começando a florir, mas essa planta aqui eu tenho um especial carinho por ela. Essa daqui é a Sophronitis brevipendenculata, tá joia? Então é uma planta que normalmente ela é de uma região um pouco mais seca, né? Então vocês podem ver que o bulbo dela numa região mais seca ela fica arredondado. Quando a gente traz para o cultivo, o bulbo dela alonga, né? Então isso daqui é uma característica da brevipendenculata, porque ela é de ambientes normalmente muito secos, muito áridos, né? Ou não vou dizer nem semiáridos, né? Mas ali aquelas regiões do cerrado são bem secas, né? Regiões ali, e aí ela tem a questão, o bulbo dela fica pequenininho e fica arredondado. Quando a gente traz para o cultivo, olha o que acontece, é uma coisa bem interessante. Ele fica alto, né? Então ele fica mais comprido, né? Ele fica mais alto, e a folha também ela estica um pouco mais, né? Isso é uma coisa bem interessante dentro das brevipendenculatas.
Mas o que essa flor aqui, olha só, que flor maravilhosa. Essa flor aqui é uma planta que eu tenho ela já há alguns anos, é uma planta aí selecionada, e a flor dela é uma coisa assim espetacular, né? Então ela fecha bem aqui, as pétalas dela são bem largas, né? E a planta aqui, olha só, ela fica espetacular, né? Então ela ainda está abrindo, né? Então aqui ainda vai mais uns 4 dias para ela ficar plena, ficar totalmente aberta, mas vocês já vejam a imagem dessa planta, dessa flor, como é que ela é. Eu gosto muito que ela fecha todinha e aí ela está aqui, um espetáculo. É uma planta que eu já tenho há alguns anos e essa planta aqui é muito especial. Essa daqui é do meu cultivo que eu não abro mão dela. Bom, tem bastante coisa para a gente mostrar aqui, mas deixa eu ver se eu quero mostrar mais alguma coisa diferente aqui para vocês. Tem 2 coisas diferentes que eu quero mostrar, porque a gente já falou a respeito disso, de cultivo em casca de coco, né? E a resposta que o gênero Epidendro tem dado para mim com esse cultivo na casca de coco. E aí vou mostrar para vocês aqui 2 plantas que são bem bacanas, né? Então vocês vejam, essa daqui, ó, a casca de coco com o esfagno, tá? Então aquela quantidade de esfagno. Quero que vocês vejam a quantidade de raiz que essa planta desenvolveu, né? Então é uma planta que normalmente ela é muito difícil do cultivo, é o campestre, né? E ele é difícil o cultivo porque ele não se adapta muito bem ao cultivo. É uma plantinha complicada, mas vocês vejam, ó, essa planta está se desenvolvendo, raiz muito forte, a floração dela está vindo aqui, ó, já começou, então os outros brotos mais novos ainda vão vir, sair flores, mas é uma planta que está se desenvolvendo muito bem. Então essa forma de cultivo na casca de coco, para epidendros, esses epidendros pequenos, né, tem me dado uma resposta fantástica, né? Até vou mostrar uma outra planta aqui. Esse daqui é o paraibunense, né, o epidendro paraibunense. Então ele aqui, ó, também a haste floral dele aqui, olha que bacana. A haste floral dele aqui se desenvolvendo bem, né? A casca de coco aqui da mesma forma, então ela toda furada. O esfagno e a planta aqui se desenvolvendo, ó, as raízes, a grossura, a raiz está quase com a grossura de metade de um dedo, né? Então a raiz muito forte. E é o tipo de cultivo que para mim tem dado um resultado bem bacana, porque normalmente essas plantas aqui, elas ficam em regiões aí, como pode dizer, algumas delas em região um pouco mais árida, um pouco mais seca, mas ficam em beiras de rio. Então aí quando a gente joga para o vaso, o cultivo dela ela não é tão legal, pelo menos comigo aqui no meu orquidário. E aí quando eu comecei a fazer dessa forma com casca de coco, eu coloco ela normalmente no ambiente mais seco que eu tenho aqui, tá? Onde que fica as Hofmannsegella, as Acianteras prolífera, e aí eu coloco ela dessa forma, pendurada, né? E essa quantidade de esfagno. Então o ambiente ele fica normalmente um pouco mais seco, normal, mas ela mantém um pouco, retém a umidade. E as plantas aí, ó, se desenvolvendo muito bem. Então isso daqui eu tenho tido um sucesso bem bacana com esses epidendros, que normalmente são um pouco mais chatos para o cultivo, tá? É isso daí, gente, que eu queria falar a respeito disso. Bom, vamos lá, vamos entrar dentro do tema de hoje. Eu só vou pedir para minha esposa aqui tirar os comentários do Instagram, que eu acredito que seja aqui, né? Para a gente poder ir mostrando um pouquinho e falar um pouquinho das pabstielas, né? Eu vou tentar mostrar para vocês, eu sei que a questão das imagens, às vezes das pabstielas, não ficam tão nítidas, né? Porque são flores pequenas, então a gente não consegue mostrar muito delas. Mas eu vou tentar mostrar e conciliar um pouco do que eu consigo de imagem, né? Vamos ver se dá certo. E ali a gente vai mostrando um pouco das plantas, né? Primeiro eu quero mostrar, deixa eu só virar aqui, porque elas estão todas aqui agrupadas. Vamos ver se a gente consegue aqui virar um pouquinho. Pronto, aqui fica mais fácil. Uma das plantas que eu quero mostrar primeiro, deixa eu achá-la aqui primeiro. Essa daqui. Então vocês viram o post, né? O post da chamada da live. Então ali é uma pabstiela de curva, né? Então é essa pabstiela aqui, olha.
ela é pequenininha, né, uma pabistiela pequena. A característica das pabistielas é essa haste longa, né, então ela tem aqui em cima ela sai, tem uma pequena, ela sai aqui da base da folha, né, essa haste floral. Ela é uma haste floral longa, né? Normalmente ela é fractiflexa, né? Que a gente fala, ela tem assim como se fosse um zigue-zague, né? Então ela vai fazendo essa forma de zigue-zague. Então a maioria das pabistielas são dessa forma, nem todas, mas a grande maioria é. E aqui a flor ela vai sendo sequencial. Então ela abre uma flor, cai, murcha, né, e depois abre a outra e vai abrindo nessa sequência. Algumas espécies, elas ficam às vezes com 3, 4 ou 5 flores abertas no mesmo tempo numa haste floral, ou seja, a flor tem uma duração um pouco maior, mas normalmente elas, a sequência caiu, abre uma, cai, depois abre outra e vai abrindo assim na sequência. Normalmente é dessa forma que são as pabistielas, né? Então essa daqui é uma pabistiela de curva cultivada aqui na madeira, tá bom? Bom, deixa eu mostrar algumas outras, deixa eu mostrar algumas plantas, porque eu vou ter que usar o computador, então vamos ver se vai dar certo. Né? Então deixa eu só abrir aqui uma imagem que aí fica mais fácil para a gente ver se a gente consegue mostrar isso para vocês. Então primeiro aqui deixa eu achar a imagem que eu quero mostrar para vocês, então aqui essa daqui. Vamos lá. Então essa daqui pronto, só um minutinho. Vou pedir uma ajuda para minha esposa para ver se ela consegue ver aí da câmera, ver se é possível ver na câmera. Aqui, ó, aqui mesmo. Aqui mesmo. Se vai ser possível ver, senão eu nem uso mais, né? Que às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa de uma forma para ver se vai facilitar para vocês, mas às vezes não ajuda muito, né? Veja se consegue ver essa foto. Não, né? Dá pra ver, tem um reflexozinho, mas dá pra ver sim. Tá, então essa daqui é a Pabistiela rians, né? Então a flor aí que ela tem as pétalas dela são bem fortes, né? Toda pintada, normalmente com amarelo, né? Então ela tem uma base marrom e ela é pintada de amarelo. Então deixa eu pegar ela aqui que vai mostrar para vocês a planta, ó. Essa daqui é uma planta que eu plantei nessa placa, isso aqui é uma placa de plástico, tá, perfurada. Essa placa de plástico não tem no Brasil, tá, é uma placa de plástico que ela vem junto das plantas que a gente faz a importação. E aqui a haste floral dela, ó. Então aqui, ó, tem duas hastes florais, tem uma aqui e uma deste lado. Então aqui, ó, vocês veem, a rians ela já tem uma característica de ter de 2 até 4, até 5 flores, né? De 2 a 5 flores abertas ao mesmo tempo. Então aqui, olha, essa daqui é a Pabistiela rians, tá? Então é uma planta aí bem bacana, ela normalmente é uma planta de um porte médio, né? Eu já diria aí, ela fica dentro do médio para as pabistielas, tá? Se a gente for levar em consideração orquídeas, ela seria uma planta pequena. Mas assim, dentro de porte das pabistielas, eu considero como ela tem um porte médio dentro das pabistielas, entendeu? Então isso daqui. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho de cultivo de pabistiela. O que acontece? As pabistielas, como a gente já falou no caso dos tricosalpiques, né, desses tempos atrás, a reserva de alimento delas também é na folha. Ela não tem bulbo, né? Então, normalmente as pabistielas não têm bulbo, né? Então ela tem aqui o pecíolo, né, aqui que liga a folha ao rizoma, né? E a grande quantidade de alimento que ela tem fica aqui nas folhas, né? Então algumas têm uma folha um pouco mais carnosa, outras umas folhas mais finas. Então toda a reserva de alimento está aqui. E aí no caso das pabistielas, qual que é a grande questão? Também, da mesma forma, a gente precisa ter um ambiente para elas. Tá ok? Então, muitas vezes o pessoal pergunta para mim, Roberto, qual que é o melhor substrato para cultivo? A gente falou nisso a semana passada. Não existe um substrato correto. O que vai mandar o substrato que você vai utilizar nas suas plantas é o teu ambiente, é a tua forma de cultivo.
Eu cultivo, eu tenho um ambiente já que eu tenho ele preservado, que eu consigo manter uma umidade bacana. Então o que eu faço? Eu cultivo muito eles em placa, nessas placas de plásticos. Eu tenho começado a fazer um cultivo e tem sido muito satisfatório, que as plantas estão se desenvolvendo bem, vocês vejam aí a floração. Ou eu cultivo elas em madeira, né? Então vocês vejam aqui. E aí o que é a grande questão, né? Eu regulo, como que eu faço a regulagem disso, né? A calibragem disso? É a quantidade de esfagno que eu coloco na base da planta. Entenderam? Então assim, se eu cultivo elas num ambiente um pouco mais úmido, eu coloco uma quantidade menor de esfagno na base da planta. Se eu cultivo elas num ambiente um pouco mais seco, eu coloco uma quantidade um pouco maior de esfagno, sempre na parte de baixo. Eu não coloco ele em cima da planta, porque muitas vezes a pessoa pega em cima do rizoma da planta, né, do rizoma das pabstielas, né, normalmente ele fica concentrado, mas existe ali a questão do rizoma. A gente observar, você vai ver onde que está o rizoma. Então o que eu coloco? Eu prendo a planta primeiro e depois eu coloco uma quantidade de esfagno na base da planta. Então eu sempre, normalmente é dessa forma que eu faço, em quase todas as pabstielas que eu cultivo, porque eu cultivo em madeira, dessa forma. Então eu posso ser cultivado nessas placas de plástico, vocês vejam, não tem problema, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar em leque de madeira, eu vou colocar numa casca de madeira X, eu vou colocar num sanção do campo, eu vou colocar num leque de madeira, eu vou colocar na madeira tal, na madeira X ou Y. Não, isso não interfere muito, gente, é lógico. Uma madeira que tenha resina, que tenha um pinheiro, coisas desse tipo, ok, isso vai acabar atrapalhando. Mas a madeira, um eucalipto, que muitas vezes tem aquela resina também, mas assim, o que acontece? Isso não interfere muito, sendo um material inerte, um material onde que eu tenho uma boa circulação de ar, isso não vai interferir muito, tá? Então o que é importante? É o ambiente, é como que você prepara o teu ambiente para o cultivo delas. Então, como eu cultivo isso em madeira, ou tenho começado a cultivar em leques e cultivando também em placas, né, o cultivo tem sido bem satisfatório por causa disso. Então vamos mostrar algumas outras plantas, porque a gente já começa a ter uma ideia maior a respeito disso, né? Aqui eu tenho também uma outra pabstiela, essa daqui é uma pabstiela catafestae, né? Olha só. É uma planta aí, ó, que está se desenvolvendo plenamente. A folha dela já é uma folha um pouco mais fina e da mesma forma, um pequeno pedaço de madeira, ele está aqui, olha, amarrado com linha, né? Essa planta aqui ela já está em cultivo já aproximadamente há uns 4 anos, tá? Já tem pelo menos isso de cultivo, talvez tenha até mais, mas no mínimo 4 anos de cultivo. Olha, vocês vejam aqui a quantidade de esfagno que eu tenho na base dessa planta, ó. Muito pouco esfagno. Então eu coloco a planta, prendo a planta com uma linha, depois eu venho aqui, coloco uma quantidade de esfagno e prendo o esfagno. Isso tudo feito com linha de poliéster, tá? Não gosto, isso sou eu particularmente, não gosto de usar nem algodão, cordão de algodão, porque ele deteriora muito rápido, e como ele deteriora muito rápido, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a planta ainda não fixou totalmente a raiz e a planta acaba caindo, tá? Isso eu já mostrei para vocês também. Então eu prefiro linha de poliéster, que não tem problema. E também não gosto de elástico, né? Normalmente o pessoal usa aquele elástico de pesca, né? E ali vai amarrando aquele elástico, só que muitas vezes o elástico a gente não consegue calibrar muito a forma que a gente aperta, né? Se aperta muito, aperta pouco. Então eu prefiro também o elástico, eu não utilizo. Quem utiliza, ok, não tenho nada contra isso, eu acredito que também tem bons resultados, mas eu particularmente prefiro não utilizar. Então eu utilizo só linhas de poliéster. Então aqui vocês vejam, essa planta aqui, ó, como que ela está, ó, fantástica, né? Com muitas hastes florais e muitas folhas novas, né, se desenvolvendo aqui, tá? Então normalmente é esse tipo de atenção que você tem que ter. Você vai calibrar a questão do substrato que você vai colocar na planta, né? Então, o substrato, se você vai cultivar em madeira, a quantidade
É um ambiente um pouco mais seco, você vai colocar uma quantidade um pouco maior. É um ambiente um pouco mais úmido, você coloca uma quantidade menor. Isso em madeiras, tá? Aqui vocês vejam, ó, uma outra planta cultivada aqui, isso daqui se não me falha a memória, isso daqui é um ipê que eu cortei ainda há muitos anos, né, na casa da minha mãe. E aqui, olha, essa daqui é uma Pabistiella fusca, a ipinícola, né, na verdade. Pabistiella ipinícola, essa daqui é uma variedade amarela. Olha, da mesma forma, olha como que a planta tá, saudável, cheia de flores e se desenvolvendo muito bem. Essas pintas aqui, eu estava até falando com a minha esposa, essas pintas não é fungo, tá, gente? Essa pinta ainda é tinta, essa daqui também foi uma das presenteadas no acidente que teve na minha casa com tinta. Mas aqui, olha, quantidade de esfagno, praticamente não tem, é uma quantidade muito pequena, né? E por quê? Meu ambiente, ele está preparado para receber micro-orquídeas. Então isso que é importante, gente, no cultivo, para que você tenha sucesso, principalmente no cultivo de micro-orquídeas, você precisa prestar atenção muito no ambiente. As Pabistiellas é um caso à parte, porque elas precisam se regular essa quantidade de esfagno. Porque se você exagerar no esfagno e o teu ambiente for úmido, tá? Que vai acontecer? Muitas vezes ela vai acabar fungando a brotação e ela acaba pegando fungo também, começam a manchar as folhas. Então a Pabistiella é uma planta que é muito sensível ao excesso de rega, ou ela ficar molhada muito tempo. Ela é muito sensível a isso. E ali, muitas vezes, você está cultivando uma planta e essa planta começa a ter um problema. Ó, deixa eu até mostrar uma planta aqui para vocês, que essa daqui é uma planta que eu tenho já mais antiga, né? Essa daqui também é uma Pabistiella ians, tá? Olha aqui, ó, da mesma forma, né? Pabistiella ians, aqui, olha. Muito bacana, né? Mas eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Essa planta aqui, eu cultivo ela já há algum tempo. O que aconteceu? Essa planta ela ficou no lugar que estava muito úmido, ela não secava rapidamente, não tinha uma ventilação muito bacana nela, tá? O que acabou acontecendo? Ela fungou algumas folhas. Essas pintas agora são fungos, tá? Então ela fungou algumas folhas. Olha aqui, ó, o que acabou acontecendo. Ela manchou algumas folhas. Por quê? Porque teve esse excesso de rega, esse excesso de água nessa planta, né? Ela não secou rapidamente. Vocês vejam, mesmo com uma quantidade pequena de esfagno. Então o que aconteceu? A planta ficou feia, ó, manchou todas as folhas. Essas folhas, claro, o fungo já foi controlado, mas o que foi manchado, o que está manchado por fungo, está manchado. Não tem jeito, isso daqui não sai, tá? Só se você cortar a folha ou quando a folha cair. Mas ela não sai mais, só que o fungo aqui já está controlado. Então não tem mais problema. E aí o que eu fiz? Eu tirei, ela estava no local embaixo, né? Peguei ela e coloquei no local alto, né? Onde que ela tem mais ventilação e mais luz. O que acabou acontecendo? Olha aqui, ó, as folhas novas. Não tem mais nenhum tipo de mancha. As folhas novas já estão todas aí sem mancha. Então é isso que você tem que observar. Sempre no cultivo de Pabistiella. É o excesso de rega e o excesso de você molhar essa planta em demasia, porque essa questão do fungo nas folhas dela pode aparecer e aparece com muita frequência, se você não tomar esse cuidado. Então muitas vezes ali a questão fala assim, mas o ambiente meu, não vou me preocupar muito com o ambiente, eu vou controlar na rega. E aí é o grande problema, porque você começa a exceder na rega, porque o teu ambiente, como não retém muita umidade, você acaba compensando na rega. Quando você compensa na rega, a planta fica molhada há muito tempo, e quando ela fica molhada há muito tempo, começa o ataque de fungo, tá? Então esse é um grande problema na Pabistiella, que você tem que tomar esse cuidado. Por isso que o ambiente de cultivo de Pabistiella, você precisa pensar muito como segurar essa umidade. Não adianta você ficar compensando na rega, você tem que ter um ambiente, é lógico, você vai regar as plantas no momento certo, quando precisar, tudo certinho, mas não adianta você ficar regando muitas vezes, se você não consegue reter a umidade, porque o que acaba acontecendo? Esse tipo de problema, tá? Principalmente quando você cultiva em madeira, beleza? Uma outra coisa bem interessante, teve uma pessoa que me perguntou essa semana,
As hastes florais. Ah, depois que termina a floração eu corto a haste floral? Não, tá? Você só deve cortar... Ah, repeti a pergunta. Então vamos lá. Tem algumas pessoas que me perguntaram, né? A questão da haste floral. Se deve ser cortada a haste floral da planta. Normalmente, quando termina a floração, você não deve cortar a haste floral. Você só vai cortar a haste floral quando ela secar, tá? Então secou a haste floral, você vai lá e corta, tá? Enquanto ela estiver verde, você não corta. Por quê? Porque ali, se você cortar quando ela estiver verde, pode ser uma entrada de bactéria, pode ser uma entrada de fungo também. A não ser que você corte, esterilize ali, coloque aí a canela em pó, tem algum curativo que você faça nessa ferida. Mas vai ser uma ferida aberta, pode entrar bactéria, pode entrar fungo. E aí você só corta quando ela está seca, tá joia? Então, que nem essa daqui, ó, ela está seca. Então você vem aqui, ó, você pode quebrar ela diretamente, ela quebra, ela cai direto, ó. Ok. Mas as que estão verde, mesmo que termine a floração e ela estiver verde, não corte, tá? Por causa desse problema que pode ocorrer aí, ficar uma ferida aberta dentro dessa planta, tá? Quando a gente cultiva em vaso, principalmente aí algumas pabstielas, a maioria das pabstielas também a gente pode cultivar em vaso, tá? E aí quando você cultiva em vaso, você pode usar tanto o vaso de barro, que é o normalmente, ou o vaso de plástico, né? Sempre um vaso proporcional ao tamanho da planta. Isso é muito importante, tá, gente? Então se eu tenho uma planta pequenininha, o vaso tem que ser pequenininho. Então você pega um vaso desse daqui, olha, ele é um vaso grande. Para uma pabstiela desse tamanho, é um vaso grande. Então aí o que é interessante? Se você conseguir ter um vaso menor do que esse, é o melhor, né? Então sempre um vaso proporcional ao tamanho da planta, tá? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Qual que é o melhor substrato para utilizar para a pabstiela? Teu ambiente que vai mandar. Você pode utilizar vários tipos de substrato. Você pode usar casca de pinos triturada, você pode usar esfagno, você pode usar casca de macadâmia, você pode fazer uma mistura entre eles, que é o que normalmente eu faço, né? Não importa. Agora, o que vai mandar isso? O teu ambiente. Como que é o teu ambiente? É mais seco, é mais úmido? Como que é a sua rega? É orquidário coberto? Não é? Então, isso que vai mandar o tipo de substrato que você vai utilizar. Tá? A gente falou sobre substrato, então ali você vai ver como que é o teu ambiente e aí você pode usar vários tipos de substrato. Normalmente, quando eu cultivo em vaso aqui os pleurotales ou mesmo as pabstielas, poucos eu utilizo esfagno com a casca de arroz, né? Então a mistura de esfagno puro eu praticamente não uso, tá? Para cultivo em vaso. Quando é alguns pleurotales eu misturo esfagno com casca de arroz ou macadâmia misturada com um pouco de esfagno. Normalmente aí, quando eu cultivo em vaso, a grande maioria eu faço dessa forma. É casca de macadâmia com um pouquinho de esfagno, tá joia? É o que eu prefiro, tá? Então, aí só que aí a questão também desse tipo de substrato. É um substrato que ele retém um pouco mais a umidade. Então também você não precisa ficar regando tantas vezes, né? Então você vai esperar ali quando ele secar, ou chegar próximo e diminuir bastante a umidade no substrato, que você vai fazer a rega. Esse é o grande controle, esse é o grande segredo das pabstielas, tá? Você não exceder na umidade, ou não exceder na umidade não, desculpa, não exceder na rega, deixar muito tempo essa planta molhada. Por quê? Funga folha, funga broto e funga floração, tá? Esse é o grande problema. Ela precisa que, assim, teoricamente, seque entre as regas, né? Seque assim, num bom sentido, né, gente? Não é secar e esturricar, é diminuir, ele ficar, você colocar o dedo, sentir que ele está levemente, quase seco, mas não está totalmente ou muito próximo do seco. E aí, por quê? Você tem um ambiente úmido e mantém a umidade. E a mesma coisa dentro do vaso. Até mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Esse daqui é um zootrófio Lapacel, né? Que é um zootrófio aqui, ó. Ele está até florido aqui, olha, uma flor bem bacana, ela é amarela com a ponta dela vermelha, né, um zootrófio.
E aqui o substrato que ele está é justamente esse, casca de macadâmia com um pouco de esfagno misturado, brita para drenagem e isopor aqui também para diminuir um pouco o peso do vaso. Então olha aqui, ó, a planta se desenvolvendo muito bem com plena floração. Agora, onde que eu coloco essas plantas com vaso? Nesse ambiente mais seco, entenderam? Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, é justamente isso. O ambiente mais seco que eu tenho aqui, né, com mais luz, são plantas que gostam de um pouco mais de luz. O que eu faço nela? Se ela gosta de um pouco mais de umidade, eu coloco ela no vaso, né? Então aqui, ó, um Pleurothales também, que praticamente aí também acaba sendo um cultivo muito parecido, mas um Pleurothales, o que eu faço? Está cultivado em vaso, está no ambiente mais seco, porque ele gosta de mais luz, um ambiente um pouco mais seco. Cultivo ele em vaso. O meu ambiente é mais úmido, o que eu faço? Cultivo ele aqui dentro de, ó, peraí só um minutinho, vou cultivar em madeiras, né? Então é isso daqui, ó, cultivo em madeira. Então se eu tenho um ambiente que eu consigo reter um pouco mais a umidade, aqui, madeira é a solução, tá? A madeira ou a casca de plástico, esse daqui é um Pleurothales biriricense, né? Então um Pleurothales ali do Espírito Santo, olha só que bonitinho também. Cheio de florzinha, cheio de mosquitinho, né? E esse daqui já é um outro Pleurothales, mas esse daqui já é um Pleurothales Schwertfurt, né? Então nome meio complicado. Mas o que é interessante? Ambiente um pouco mais seco, dê preferência para o vaso. E aí o vaso você vai usar, pode usar vários tipos de substratos. Esfagno com casca de arroz, esfagno com casca de macadâmia, esfagno com casca de pinos. Aí você vai montar a tua mistura para o cultivo dessas plantas. Se o seu ambiente é um pouco mais úmido, você consegue segurar mais a umidade, olha aqui, a madeira, né, a cortiça, o plástico, né, então são vários tipos de substrato que você pode, de suporte, né, que você pode utilizar para a planta. Tá? Então essa é o grande diferencial que você tem no cultivo das Pabstielas. Elas precisam ventilação, tá? Então tem que ser no lugar ventilado, senão você começa a ter problemas com ela. Tem que ser um ambiente com luminosidade, elas precisam de luz, tá? Em torno aí de 60%, 70%, precisam de luz. Se ela não tiver luz, ela não floresce, não se desenvolve bem. Cuidado com o excesso de rega, elas não gostam de ficar molhada, o pé molhado, né? A raiz molhada há muito tempo. Elas precisam de um ambiente um pouco mais úmido. Se você vai cultivar em placa de plástico, se você vai cultivar em madeira, independente da forma que você vai cultivar, ó, aqui até uma planta que normalmente, assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de cultivo, ó, placa de plástico da mesma forma. Esse daqui é uma ligatorífera, né? É uma planta que relativamente fácil, tá? Mas se você não acertar a forma de cultivo dela, dificilmente ela nasce e cresce muitas raízes. Ok, eu plantei ela, eu ganhei essa muda de um amigo, do Carlão, ganhei tem mais ou menos uns 3 meses, tá? Eu plantei numa placa de plástico e coloquei aqui, olha, não sei se vai ser possível ver, mas aqui embaixo, ó, a quantidade de raiz que essa planta já desenvolveu, tá? Então, isso que é importante, não pode exceder as regas nessa planta. Se você exceder, molhar demais, ela fica molhada há muito tempo, ela começa a fungar, brota a folha, ela acaba também tendo problema e a floração ela não sai. Ó, aqui, ó, tá saindo uma haste floral aqui, ó, já tem algumas flores abertas. A adubação desse tipo de gênero, aí eu utilizo o Micro-Orquídeas Férteis, aí não tem jeito, tá? É um adubo próprio aí para micro-orquídea e a adubação quinzenal, ou seja, a cada 15 dias eu faço a adubação delas. E é isso daqui, esses são os cuidados que você precisa ter com Pabstiela. Tá? Ela precisa de luz, precisa de ventilação bastante e o cuidado específico com regas. Esse é um grande segredo que a gente precisa tomar cuidado, principalmente com esse gênero. Rega, não exceder as regas, tá joia? Bom, é isso daí, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho aí desse gênero que eu gosto muito, né? Inclusive foram feitas várias inscrições. Pode voltar ali aos comentários que a gente já vai ver se tem algumas perguntas. Só pede para o pessoal, por favor, que quem fez pergunta antes,
que refaça, porque eu não consegui pegar, tá bom? Porque pegaram meu computador. Mas você quer? Quer. Computador? Deixa eu ver se ele vai voltar aqui. Mas pede pro pessoal. Não, eu dou um jeito. Tá, acho que só vai precisar ligar ele novamente. Bom, pessoal, a gente abriu aqui para as perguntas agora no Instagram, então quem fez perguntas, por favor, refaça a pergunta, porque como a gente fez essa mudança, né, tirou os comentários, aí as perguntas também acabam subindo, né, e saindo, né, então, por favor, se você fez alguma pergunta, refaça ela novamente. Enquanto a minha esposa vai mexendo ali, né, olhando no computador, eu quero mostrar para vocês aqui a revista, o boletim da CAOB, né, número 121. Recebi essa semana o boletim da CAOB, né, então dando sequência aí ao que a gente, as matérias, né, que a gente fez a respeito de micro-orquídeas, né, então a gente dando sequência nelas aqui, só um minutinho, a gente entrou aqui dentro do gênero Anatalis, né? Então aqui hoje, né, dando sequência, continuo, fiz mais uma matéria aí, escrevendo dessa vez sobre o gênero Anatalis, né? Então a gente mostrando aqui um pouco de imagem, algumas plantas, né, e falando um pouco aí do gênero Anatalis. Então dando sequência aí à subtribo Pleurotalidini. Então isso é bem interessante aqui, a gente vem dando uma sequência, falei já de vários gêneros, né, dessa subtribo. E aqui na revista, no boletim da CAOB, que foi agora de janeiro a março, número 121, ele está falando aí sobre o gênero Anatalis. Tá joia? Bacana? Agora, se você quer saber sobre o gênero Pabistiela, ele já foi feito, a matéria a respeito do gênero Pabistiela foi feito no boletim da CAOB, no número 119, né? Então lá, aqui deixa eu só mostrar para vocês. Vamos lá, aqui micro-orquídeas, então aqui ó, foi falado sobre o gênero Pabistiela, né, então sobre a matéria de hoje da nossa live, né, então no gênero Pabistiela, na revista 119, né, no boletim da CAOB 119, a gente falou aí sobre o gênero Pabistiela, né. Então isso é interessante, é uma sequência que a gente está fazendo de reportagens aí falando sobre vários gêneros aí da subtribo Pleurotalidini. Tá bom? Vamos lá nas perguntas, né? Enquanto ela vem ali, ó, deixa eu mostrar só uma Hofmannsegella, né? Que floriu agora, também está começando a florir, abriu já 2 flores, né? Essa daqui é a Hofmannsegella macrobulbosa, né? Então já saiu uma haste floral aqui começando a abrir, cultivada em brita, né? Na semi-hidroponia, e a planta aí se desenvolvendo aí muito bem e já com a floração aí ocorrendo, tá bom? A Maria Ângela no Facebook pergunta, a casca do coco tem que ser bem seca? Maria Ângela no Facebook. Sim, Maria Ângela. Essa casca de coco já é o coco seco, né? Na verdade, né? Então ali o que acaba acontecendo? Quando você pega essa casca de coco, ou na feira, ou em algum local onde que você tenha, né? Até o coco mesmo, porque tem o coco verde, aí depois você tira essa parte de dentro ali que é o coco seco, né? Então ali ele já está seco. O que você vai ter que tirar? Só aquela parte orgânica, né? Então tirar o coco mesmo e raspar, tirar toda aquela parte do coco. Você pode deixar secando ao tempo, que depois ele vai, só não molha, porque senão ele começa a apodrecer, mas deixa no local seco, ele vai secando, quando ele secar bem você raspa, retira toda aquela parte orgânica de dentro e você utiliza. Ela tem que estar bem seca, tá? Tirando toda essa parte orgânica, mas ele já é o coco seco, né? Então é só a casca já está seca, você só precisa tirar a parte orgânica, tá bom? Peraí, só um segundinho. A Elânia pergunta que planta rosa está atrás de você. Eu acho que planta rosa está atrás de mim? Bom, tem 2, será que deve ser... Bom, vamos lá. Eu acredito que tenha sido essa daqui, tá? Mas vou mostrar as 2 rosas que eu tenho aqui. Uma delas é essa, né? Então essa daqui é a Sophronitis brevipendiculata,
tá? Então ela está aqui, ó, com uma floração bem bacana, né? Uma flor arredondada, bem chama bastante a atenção, né? Então essa daqui é uma delas, então a Sophronitis, essa daqui é a Sophronitis breve pendenculata, tá? E aqui a gente tem a outra que é rosa, que está aqui, que também chama bastante a atenção, é essa, né? A Stenoglotis longifolia, né? Então continua aí florindo aí, com uma haste floral bem longa e uma planta bem bacana, né? E a outra rosa tem essas três rosas, né? Provavelmente foi alguma dessas que ela viu. E a outra é essa daqui, né? O nosso ibiqui, né? Então aqui o dendróbio ibiqui também em plena floração, aí olha, que planta bacana. E assim, o que é interessante, o dendróbio ibiqui, ele fica florido aí praticamente uns 3 meses no mínimo. Essa planta começou a florir em janeiro, nós já estamos aí em abril e ela ainda está com flor, né? Então é uma flor aí que a duração dela é muito longa e vale a pena a gente ter na coleção por causa disso. Ela dura bem, dura bastante aí o dendróbio ibiqui, tá? São essas rosas que eu tenho, que eu mostrei que estavam atrás de mim. A Eliane pergunta o seguinte: existe possibilidade de termos mais lives sobre plantio? Eliane. Isso, Eliane Sá Ferreira. Eliane Sá Ferreira, sim, Eliane. Até a gente pode marcar já para a próxima, né? Fazer sobre plantio, né? Eu acho que aí é interessante, talvez, aí a gente fazer algo sobre plantio, principalmente dessas pequenas Pleurothales, né? Então vamos entrar aí nas Sonantales, as Pabstielas. Então vamos fazer aí, vamos já deixar agendado então para o próximo domingo a gente fazer uma oficina de plantio, né? Oficina de plantio em madeiras, eu acho que isso é interessante, né? Então pequenas madeiras com plantio de Pleurothales, né? De Pleurothales de uma forma geral, né? Natalis, Octomeria. Então eu vou pegar, separar algumas plantas essa semana, fazer o corte, né, e preparar elas já para a gente fazer o plantio e mostrar como é que eu faço o plantio, tanto em vaso quanto em madeira. Bacana? Maria Ângela? Não, essa é a Eliane. A Eliane, então já obrigado pela sugestão, então já fica marcado para o próximo domingo, uma oficina de plantio de Pleurothales, né, em geral, né, tanto em vaso quanto em madeira. Bacana? Lembrando que os temas, eles vêm da sugestão mesmo, né? Todos esses temas, né, que a gente vai colocando aqui, são temas que a gente pega de sugestão de vocês, né? Então, assim, eu entro dentro do YouTube, do Facebook, vou respondendo ali, e ali a gente vai selecionando as sugestões de gêneros, né, de sugestões de temas para as lives, né? Então o que vocês tiverem aí de sugestão de temas, a gente já vai colocando, até algumas vezes algumas pessoas sugeriram alguns temas, principalmente a questão de capanêmia. Só estou esperando aí a questão de começar pelo menos a floração, para a gente começar a mostrar um pouco disso daí, tá bom? Mas tem vários temas aí que a gente já está aí na pauta para os próximos domingos, mas vamos colocar a oficina de plantio, que eu acho que isso também é bem válido. A Edna no Facebook pergunta: pau de barro é recomendável? Pau de barro, né? A Edna perguntou se o pau de barro é recomendável, tá? Vamos lá. Para mim, a experiência com pau de barro não foi positiva, tá? Porque meu ambiente é muito úmido, né? Então tem um ambiente úmido, tem esse ambiente um pouco mais seco, mas eu consigo controlar a umidade dos ambientes. E quando, desculpa, quando eu cultivei em pau de barro, o meu resultado não foi positivo, tá? Então estou dizendo por mim. Conheço algumas pessoas que cultivam, tá? E tem bons resultados, mas para mim, para minha forma de cultivo, não foi bom. Tá? O resultado não foi positivo, então eu não cultivo mais em pau de barro, tá bom? É isso que eu posso dizer, pelo menos para o meu cultivo não deu certo, tá? Agora, tem pessoas que usam e dão resultado, mas para mim não deu certo, então não posso falar muito a respeito disso, porque se eu vou falar, não vou falar muito positivo, né? Então eu prefiro aí, olha, para mim não deu certo, então eu não utilizo, tá joia? O Nicolás Gutierrez pergunta
Agradece pelas dicas e pergunta que hora do dia você prefere regar as Pabstiella? Nicolas Gutierrez, né? Ele está perguntando qual o horário do dia que eu prefiro regar as Pabstiellas, tá? Normalmente, Nicolas, eu rego sempre à tarde, tá? Então, no final do dia, eu rego elas, porque é o horário que eu tenho tempo. Tá? Então, eu sempre rego no final da tarde. Então, eu chego no final da tarde, rego as minhas plantas, né? Então, eu chego do trabalho ali por volta de umas 6 horas, então 6h30, 7 horas eu faço a rega de todas as minhas plantas. Tá? A adubação eu também faço nesse horário, né? Sempre no final do dia. Quando eu estou em casa, às vezes eu estou de férias, alguma coisa desse tipo, eu faço logo de manhã, tá? Mas entenda-se, logo de manhã, tá? Eu acordo 5h30, 6 horas da manhã. Então o meu de manhã é 6, 6h30 da manhã. Né? Então é o horário que eu rego minhas plantas. Porque muitas vezes você fala de manhã, mas a pessoa, normalmente o de manhã é 10 horas da manhã. 10 horas da manhã já está muito quente para você regar as plantas. Então se você vai regar as plantas, dê preferência para regar na parte da manhã, antes das 8 horas da manhã. Tá? Esse é o melhor horário que você poderia utilizar para regar as plantas. Então antes das 8 horas da manhã, ou no final do dia, tá? Esses horários que eu prefiro aí regar as Pabstiellas, que de uma forma geral, eu rego todas as minhas plantas, tá bom? O Guilherme no Facebook pergunta, esse adubo pode ser usado em outras orquídeas maiores, no caso adequando as proporções para o tamanho das orquídeas? Então vamos lá, ele é o Guilherme. Ô Guilherme, então vamos lá, eu tenho 2 tipos de adubo, tá? Então aí a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. Como que é o teu cultivo? Dentro das plantas pequenas, as micro-orquídeas, é o micro-orquídeas fértil. Tá? Então esse é o que eu indico. Já no caso das plantas maiores, aí já é o orquídeas fértil. A formulação é diferente, tá? Então a quantidade de micronutrientes e macronutrientes é diferente, tá? Então assim, esse daqui é o que eu indico para as plantas maiores e no caso o micro-orquídeas férteis para as plantas menores. Então tem diferença, tá? São adubos, elas têm necessidades diferentes. As espécies maiores, elas precisam de um adubo com uma suplementação um pouco maior e a frequência de adubação também é diferente, tá? Micro-orquídea, o micro-orquídeas fértil, a cada 15 dias. Quando você utiliza o orquídeas fértil ou alguns outros adubos, a frequência de adubação ela já passa a ser semanal. Tá? Então tem essa diferença. As orquídeas maiores, normalmente a adubação é semanal. E nas micro-orquídeas, a adubação ela é quinzenal. Tá? Então tem diferença. Tá? Então assim, se você quiser utilizar o micro-orquídeas fértil, você pode até utilizar. Mas aí só veja essa questão nessas plantas maiores. Eu indico o orquídeas fértil. Tá bom? Então eu faço essa separação, sim, é necessário. Como aqui praticamente o meu cultivo é de micro-orquídeas, então eu dou preferência sempre para o micro-orquídeas fértil, tá? Agora, se você tem no teu cultivo muito mais plantas maiores ou elas estão separadas, dê preferência para o orquídeas fértil, tá joia? Porque aí você já tem uma frequência de adubação diferente. Ela passa a ser semanal. A Sandra Menezes no Instagram fala o seguinte: plantei uma Pabstiella na brita com reservatório aqua, só que está florida. Será que deu certo? Vi que você planta mais nos toquinhos. Ok, então vamos lá. É aquilo que a gente falou. Tudo vai depender do teu ambiente e do trato que você faz com a... desculpa. Como que é? Sandra Menezes, ela falou que ela... A Sandra Menezes, né? Ela falou que ela plantou uma Pabstiella na semi-hidroponia, né? E tá florindo, tá dando resultado. É isso que a gente fala. Não existe uma forma de cultivo errada ou certa, né? Se você cultivou dessa forma, a planta está se desenvolvendo bem, está crescendo, está florindo, o que você vai observar? Se as raízes estão... Essa que a gente tem que sempre desenvolver, olhar bem. Raiz está se desenvolvendo bem, a brotação está desenvolvendo bem, a floração está acontecendo, é isso daí. Para o teu ambiente, para a tua forma de cultivo, isso deu certo. Então, mantenha isso para outras plantas. Comece a testar com outras plantas para ver o resultado que isso vai dar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que perder o medo de experimentar. Não pode
ter medo. Experimente, porque o teu ambiente, a tua forma de cultivo que vai mandar. Não existe forma errada e não existe forma certa. Existe o que o teu ambiente manda, a tua disponibilidade e o tempo que você tem ali para cultivar suas plantas, tá joia? Parabéns aí e espero que aí você tenha bastante resultado com essa planta. E está florindo, está crescendo, é isso daí. Você testou e o resultado para o teu cultivo deu certo. A Kátia no Instagram está perguntando qual madeira é usada. A Kátia no Instagram está me perguntando qual madeira que a gente utiliza, que eu utilizo aqui. A Kátia, não existe uma madeira que eu falo assim, olha, essa é certa ou essa é errada. Eu utilizo vários tipos de madeira. Porque muitas vezes aqui também eu utilizo muita madeira de demolição. Então não tenho ali normalmente uma madeira específica, né? Então eu utilizo casca de peroba, utilizo casca de madeira de ipê, utilizo sanção do campo, utilizo itaúba. Então assim, são várias madeiras que eu acabo utilizando. Normalmente são madeiras mais duras, mais pesadas, né? Então é dessa forma, tem várias madeiras. Então olha aqui, ó, essa daqui é um ipê. Essa daqui, ó, que está aqui, essa pabistiela aqui, ó, esse daqui é um sanção do campo. O que eu tenho aqui? Eu uso plástico, né? Então, assim, o que você precisa ter? Uma madeira que ela seja de longa duração, que não tenha resina e nem resíduo de óleo e nem de pintura, tá? Mas aí a madeira, uma madeira de lei, né? Que normalmente aí madeira de lei, ou seja, uma madeira mais dura, uma madeira mais resistente à umidade, que ela não apodreça tão rapidamente. E pronto, é isso que você vai utilizar. E são as madeiras que eu utilizo. O leque de madeira também, que normalmente aí são madeiras de demolição também, olha. Leque de madeira eu utilizo bastante também. Então não existe uma madeira específica. Uma madeira resistente, dura, que tenha aí, que aguente aí a questão das intempéries. E aí você vai ter sucesso aí com o teu cultivo, tenho certeza disso. A Leni no Facebook pergunta como eu consigo adquirir estes exemplares das pabistielas. Bom, vamos lá. Como que é o nome dela? Leni. Leni, essas plantas, as pabistielas, tá? São plantas da minha coleção. Tá? São plantas, as pabistielas eu não comercializo, eu só comercializo espécies importadas, tá? Não comercializo espécies nacionais. Aí você, normalmente, como é que eu fiz muito isso? Eu fiz aí dentro das associações, das exposições, a gente fazia trocas entre as pessoas associadas, as pessoas que gostam de plantas, mas eu não comercializo, tá? Só comercializo espécies importadas, caso você queira, entre lá no site, é onde que você vai ter alguns pleurotales, aí já pleurotales estrangeiros eu já tenho uma quantidade até considerável lá para a sua disposição. Mas as pabistielas não tenho, não comercializo, são plantas da minha coleção, tá bom? Ela também diz na sequência que está com sérios problemas com a sofronite, simplesmente não vão para frente. Elas gostam de qual ambiente? Sofronites, tá? Sofronites, a questão das sofronites é um grande problema. Problema, sim, que eu digo. Você precisa entender um pouquinho das sofronites, né? Então, porque sofronites você tem, qual espécie de sofronites que você cultiva? Qual espécie como que é, né? Porque as sofronites, normalmente, eu cultivo ela em madeira, tá? Então, as sofronites, basicamente todas que eu tenho, são cultivadas, plantadas em madeira, tá? Ou em casca de madeira, ou madeira direto, tá? O que eu tenho de cuidado, de repente você pegar uma placa que ela não seja muito larga, tá? Que seja uma placa estreita, e praticamente, ó, essa daqui não tem esfagno, a gente não coloca esfagno, então naquelas espécies que são de ambiente mais seco, tipo breve pendiculata, mantiqueirae, cernua, eu não coloco esfagno, planto ela direto na madeira. A coccínea, vitigiana, e aí eu coloco um pouco de esfagno. E elas, no caso, coccínea, vitigiana, elas normalmente vão até mesmo
a Mantiqueirae, a Bicolor, elas vão bem em vaso também, então você pode cultivar muito bem em vaso. Já no caso de Sernua e Breve pendiculata, normalmente é madeira, tá? Eu planto direto na madeira. Agora, o ambiente, elas precisam de umidade ambiente e precisam de luz, tá? Então a tua filtração vai ficar em torno de 60% a 50%, 60%, tá? Luz e lugar ventilado, tá? É isso que você precisa, senão não tem jeito. A sofronite, de modo geral, não se desenvolve, tá bom? Bom, gente, vamos encerrar, tá? As perguntas que vocês tenham ainda, me mandem no Messenger, no caso o pessoal do Facebook, ou me mandem também ali no direct, o pessoal do Instagram. O Aquascaping mandou uma pergunta sobre um gênero específico. Pede para ele te mandar no direct a mesma. Como que é o nome dele? Aquascaping, né? Você fez uma pergunta agora, foi no Instagram? Foi no Instagram sobre Oceoclades maculata. Oceoclades maculata. Me manda essa pergunta no direct que eu te respondo, tá joia? Sobre Oceoclades maculata, é uma planta bem bacana aí que eu gosto bastante também. Me mande aí, depois mande no Instagram, né, mande pelo direct, e quem é do Facebook me mande no Messenger ou através do WhatsApp 11 99187 8965. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até domingo que vem com a oficina de cultivo aí dos gêneros das plantas dos Pleurothales, tá bom? Um grande abraço.